Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim. Samantha fica furiosa ao saber que o bebê de Ângela não morreu. Leonardo passa a noite com Salma. Dário confessa a Álvaro que é amante de Samantha. E não acaba por aí. Leonardo e Álvaro enfrentam Samantha, pois suspeitam que ela tentou acabar com o bebê de Ângela. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 15 a 19 de julho. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Geraldo não entende o porquê de Abraão renunciar. Abraão diz que quer ter mais tempo com sua família. Geraldo diz que ele é seu amigo, um ótimo profissional e questiona se a decisão dele tem a ver com a investigação de Álvaro. Abraão nega, mas pede que Geraldo tenha muito cuidado com Álvaro, pois ele pode ser muito mais astuto do que parece. Ângela diz a Adela que seu bebê pode morrer e que sente muita dor. Adela pede que a filha não pense em morte e tenta tranquilizá-la. Luz chega para visitar Ângela. Samantha diz a Jerônimo que tudo o que ela lhe prometeu irá cumprir e manda ele sair de seu escritório, pois não querem que os vejam juntos. Oscar vê Jerônimo saindo do escritório de Samantha. Ele diz para Samantha que Ângela teve uma ameaça de aborto e insinua que ela teve algo a ver com isso. Samantha pergunta como ele se atreve a insinuar algo assim. Oscar diz que, como ela mesma disse que não queria que o bebê de Ângela nascesse, então ficou pensando nisso. Samantha, hipócrita, diz que seria incapaz de fazer algo assim. Flávia comunica a Clarinha que a partir do dia seguinte o Dr. Estrada estará à frente da reabilitação dela. Clarinha se chateia e pergunta por que não pode ser o Dr. Dário. Flávia explica que Dário já não pode ser o médico dela, mas Clarinha deseja que ele continue sendo. Flávia pede desculpas a Clarinha, diz que isso foi uma decisão que partiu do próprio Dário, que solicitou sua mudança. Clarinha fica triste. Félix chantageia Abel e Pablo para assinar um documento e assim voltar à água da comunidade. Salma vai atrás de Ângela no quarto do hospital para atormentá-la. Cruel, Salma coloca o áudio onde Leonardo diz que não terá mais nada com Ângela. Ângela escuta, fica muito abalada e Salma garante que em breve ela e Léo irão se casar. Geraldo pede a Adela que volte a trabalhar em sua casa. Adela nega, diz que Mirtes e a senhora Samantha não gostam dela. Geraldo diz que Mirtes não mora em sua casa e que ela não precisa levar em conta o que Samantha diz. Adela diz que ele é uma ótima pessoa, mas que não pode voltar para a casa dele. Geraldo diz que na realidade precisa dela. Ângela pergunta a Salma se ela quer que a felicite. Salma, debochada, diz que seria um belo gesto por parte dela e o que está acontecendo é só uma confirmação e que Léo jamais pode esquecê-la. Ela diz que Léo só a usou para tentar se esquecer dela e que por isso sempre a manteve por perto. Salma humilha Ângela, diz que um homem como Léo e uma caipira como ela jamais dariam certo. Ela diz que se serve de consolo pode pensar que Álvaro a ama e Leonardo não. Adela diz a Geraldo que já lhe acusaram de algo muito pior que roubar e tudo foi uma mentira. Geraldo questiona o que ela fez supostamente. Adela diz que isso é uma coisa do passado, mas que não quer que volte a colocar em dúvida sua integridade. Geraldo pede que Adela não pergunte o porquê, mas que precisa dela. Clarinha fica muito abalada por Dário não querer ser mais seu médico e diz a Flávia que ele a acordou do coma e agora não quer continuar com ela. Flávia disse que o Dr. Dário não fez ela acordar do coma e sim o cérebro dela despertou. Clarinha diz que não foi seu cérebro e sim seu coração. Flávia se dá conta que Clarinha está apaixonada por seu filho. Dário escuta atrás da porta e percebe como Clarinha está sofrendo por seu amor. Ângela diz a Salma que o único contato que terá com Leonardo será o profissional. Salma diz que é bom ela respeitar essa linha. Luz volta ao quarto da amiga e manda Salma sair dali. Salma diz a Ângela que ela está despeitada e que talvez as duas poderão ser amigas algum dia. Adela vê Salma saindo do quarto da filha e pergunta o que ela fazia ali.
Salma diz que foi visitar Ângela e que ficou sabendo a desgraça que aconteceu com ela. Diz a Salma que ela tem medo que Leonardo saiba da verdade, que ela chantageou sua filha para tirá-lo da prisão. Salma ameaça dela, diz que se ela ou a filha dela abrir a boca, irão conhecê-la como inimiga. Samantha pergunta a Elida como está Ângela. Elida diz que ela está melhor, que conseguiram controlar a hemorragia e que ela e o bebê estão bem. Adela conta para a filha que houve um roubo na mansão Vega e que sumiram as joias da senhora Beatriz. Adela diz que Samantha acredita que foi ela ou Ângela que roubaram as joias e que decidiram renunciar. Samantha fica furiosa por seu plano contra Ângela ter falhado. Ela liga para Jerônimo e diz que ele é um inútil e que não serviu de nada o que ele fez para Ângela perder o bebê, pois ela está bem. Oscar ouve atrás da porta e descobre que Samantha realmente foi a responsável pelo mal-estar de Ângela. Ed diz a Ângela que conheceu Estrelinha e ela estava escondida na casa dela. Ele deseja adotar Estrelinha. Ângela recebe alta e volta para casa. Duarte e os outros médicos se reúnem com Geraldo e Leonardo para pedir a renúncia de Léo. Duarte diz que Leonardo é um péssimo diretor e que sua demissão deve ser imediata. Geraldo diz a Duarte que ele foi longe demais. Léo diz a Duarte que está farto das perseguições dele e pergunta se ele tem algum plano melhor de gestão na fundação. Léo diz a Duarte que ele tem uma velha briga com ele, pois não tolera a forma dele de ser e que se considera perfeito. Duarte se chateia pelas verdades que ouve. Geraldo diz que o Dr. Santilana vai continuar com seu cargo e essa é a sua última palavra. Álvaro vai atrás de Ângela em sua casa para lhe oferecer uma trégua. Ele diz que é o pai do bebê dela e que isso irá uni-los para sempre. Ângela diz a Álvaro que ele sempre manipula tudo a seu favor, mas Álvaro diz que dessa vez é diferente e que se trata de seu filho. Ângela aceita que Álvaro vá em sua casa, porém somente pelo filho que os une. Álvaro agradece e fica satisfeito. Clarinha decide dar uma volta no hospital com sua cadeira de rodas. Dário diz a Flávia que se ela quer falar com ele sobre Clarinha, ele já disse tudo o que tinha para dizer. Flávia diz que o filho fez bem em se afastar de Clarinha, porque aquela menina está apaixonada por ele. Ela diz que ele não deve se afastar da medicina, pois com Clarinha demonstrou os milagres que um médico pode realizar com dedicação. Dário revela à mãe que também se apaixonou por Clarinha e se sente um imbecil. Flávia diz que se ele ama aquela menina, então por que se envolveu com Samantha? Dário diz que ela está mal, mas Flávia conta que viu Samantha no apartamento dele e que os viu se beijando no escritório. Dário diz à mãe que era muito melhor quando ela ficava chorando por seus mortos e não lhe perturbando. Flávia dá uma bofetada nele. Geraldo vai visitar Ângela em sua casa e pergunta como ela está. Ângela diz que está bem, porém está confinada na universidade e no trabalho devido a seu estado. Geraldo diz que ela também está preocupada com o pagamento de sua colegiatura. Ângela confirma, mas que dará um jeito por ela e seu filho. Geraldo quer ajudar Ângela e acaba soltando que foi Beatriz quem pagou a colegiatura dela. Dário diz a Flávia que conversar com ela o faz se sentir um lixo. Flávia diz que só quer ajudá-lo. Clarinha passa próxima à sala de Dário e começa a escutar a discussão entre ele e sua mãe. Flávia pede que Dário mude e pare de passar a vida se deitando com várias mulheres. Dário assume que é amante de Samantha e que traiu Álvaro, seu melhor amigo. Clarinha ouve, entra na sala e pergunta se é verdade que Dário é amante da esposa de seu irmão. Léo recebe um bilhete anônimo onde diz que a ameaça de aborto de Ângela não foi uma casualidade e que, na verdade, queriam acabar com o bebê. Ângela se sente muito agradecida por Beatriz ter lhe ajudado na colegiatura e diz a Geraldo que ela foi um anjo em sua vida. Geraldo diz que Beatriz foi um anjo para Ângela e que Ângela foi um anjo para Beatriz. Ele faz Ângela
prometer que, se precisar de qualquer coisa, irá falar com ele. Clarinha sai da sala de Dário e ele e Flávia vão atrás dela, pelos corredores do hospital. Álvaro aparece e pergunta o que está acontecendo. Clarinha inventa que foi atrás de Dário, pois já não desejava permanecer no hospital. Léo confidencia a Hélida que recebeu um bilhete onde diz que a ameaça de aborto de Ângela foi causada por alguém. Clarinha diz a Álvaro que não quer mais estar no hospital e pede que ele ajude a sair dali. Álvaro estranha a atitude de Clarinha e pergunta o que aconteceu. Clarinha diz que são muitas coisas, mas não revela sobre Dário e Samantha. Ângela recebe um documento onde Leonardo conseguiu que ela continue estudando à distância. Ela diz à mãe que tem muita raiva de Leonardo, que esteja com Salma. Álvaro diz a Flávia que Clarinha está muito alterada. Ele diz que Clarinha quer ver o túmulo de seus pais no cemitério. Dário pede a Clarinha que o deixe explicar para ela como as coisas aconteceram entre ele e Samantha. Ele diz que, para se vingar de Álvaro, Samantha colocou na cabeça dele que Álvaro sempre teve tudo que ele sempre quis. Ele diz que Samantha convenceu ele que se vingaria de Álvaro a tendo como amante, mas tudo isso mudou quando a conheceu. Dário diz que tem tentado se afastar de Samantha, mas ela o ameaça em contar tudo para Álvaro e que agora ela o assedia. Clarinha diz a Dário que está muito decepcionada e que pensava que ele era um homem íntegro. Ela disse que pensou que tinha se apaixonado por um homem maravilhoso, mas agora se dá conta que se apaixonou por um aproveitador. Estrelinha e Guigo se divertem juntos com Ed. Álvaro diz a Samantha que Clarinha irá receber alta do hospital e pede a permissão dela para que ela vá viver na mansão. Samantha diz que sua casa não é um hospício, que já está cheia demais, pois tem a dela e Mirtes morando lá também. Álvaro diz que Clarinha é sua irmã e que Samantha sequer foi visitá-la. Álvaro diz que irá mudar com Clarinha para outra casa. Samantha permite até que a irmã dele não os incomode, então ela pode ir para a mansão. Álvaro vai atrás de Geraldo e pede a permissão dele para que Clarinha viva em sua casa. Geraldo diz a Álvaro que ele é um cínico e não sabe como tem coragem de pedir isso depois de arruinar a vida de sua filha e de Ângela. Álvaro pede por favor a Geraldo e que Clarinha não tem para onde ir e que pede por ela. Geraldo diz que irá pensar e pede que ele saia de seu escritório. Geraldo vai ver Clarinha e os dois se conhecem. Ele diz que é um enorme prazer para a Fundação Vega que ela tenha despertado e contado com o apoio deles. Clarinha diz que é ela quem agradece por tudo que fizeram por ela. Clarinha diz a Geraldo que se lembra que depois que ela e Álvaro perderam seus pais, também perderam todo o dinheiro que restava. Geraldo conhece o passado da família de Álvaro. Clarinha conta a Geraldo que seu pai brigava com Álvaro no telefone no dia que sofreu o acidente. Geraldo se comove com Clarinha e todo o sofrimento que ela passou. Clarinha diz a Geraldo que vai sair do hospital e vai ajudar seu irmão em tudo que puder. Dário diz a Álvaro que desde que ele ficou importante no hospital, tem se esquecido dele. Álvaro pede perdão a Dário pela forma que vem o tratando. Ele diz ao amigo que não ama Samantha e que a cada dia que passa ele tem certeza que Samantha tem um amante. Mirtes arruma suas malas para ir embora do apartamento de Léo. Léo e a mãe discutem e ela diz que desde que Sandro morreu, ele se converteu em um anjo e ela em um demônio. Léo diz que Mirtes só está usando aquele pretexto para ir morar na casa de Geraldo. Salma diz a Leonardo que é bom e que o apartamento ficará somente para os dois. Álvaro diz a Dário que está mais apaixonado por Ângela como nunca. Dário diz que, porém, ele ama muito mais o dinheiro de Samantha e por isso segue com ela. Álvaro diz a Dário que tem pavor de voltar à pobreza. Ele diz ao amigo que não sabe por que tem que ser assim e assume que gostaria de ser como Leonardo, nobre e bom. Dário ri e diz que até ele gostaria de ser um pouco como Leonardo. Álvaro diz que sua mente
sempre lhe trai e seu coração é pobre. Dário diz que talvez estão condenados a serem como são. Álvaro diz a Dário que tudo o que ele é uma grande mentira. Élida encontra no lixo do hospital os frascos de ocitocina que Jerônimo aplicou em Ângela. Álvaro entra às escondidas na casa de Ângela pela madrugada. Ele vai até o quarto dela, lentamente se aproxima e a abraça. Ângela não sente a presença de Álvaro enquanto ele a acaricia. Leonardo chega à vila para conversar com Ângela. Ao entrar no quarto de Ângela, ele se depara com Álvaro e Ângela dormindo juntos na cama. Léo fica arrasado com o que vê e sai dali. Élida liga para Léo e conta que encontrou frascos de ocitocina no lixo do hospital e que as suspeitas dele estão certas. Léo fica surpreso e Élida diz que o frasco de ocitocina estava no lixo das vacinas. Ângela acorda e se depara com Álvaro. Ela pergunta o que ele faz ali e como entrou. Álvaro diz que teve o privilégio de dormir perto dela. Ângela percebe que Álvaro está bêbado e manda ele sair dali. Ed chega ali e ordena que Álvaro saia dali. Álvaro se nega, mas Ed o expulsa aos empurrões. Adela vê Ed expulsando Álvaro da casa. Léo chega em seu apartamento e Salma preparou um jantar para eles. Salma diz a Léo que ele precisa tirar Ângela do coração e pergunta o que ele tem. Léo diz a Salma que a ameaça de aborto que Ângela teve foi provocada e que suspeita que foi Samantha a responsável. Salma diz que Samantha seria incapaz de fazer isso. Léo diz que Élida encontrou ocitocina no lixo das vacinas e que ele recebeu um bilhete anônimo. Léo conta a Salma que viu Ângela e Álvaro dormindo juntos abraçados na cama. Salma diz que eles são os descarados e que o bom é que Léo já se deu conta que Ângela e Álvaro são iguais. Não vale nada. Ângela diz a Adela que Álvaro é muito hábil e que não se deu conta que ele estava ali devido ao remédio que tomou para dormir. Ela diz à mãe que teve um sonho feliz com Leonardo, que estavam felizes e não havia acontecido o atropelamento do ciclista. Salma pergunta a Léo se ele gostaria de comer mais alguma coisa. Léo diz que gostaria de uma sobremesa. Salma senta no colo dele e diz que ela é a sobremesa. Os dois se beijam e se envolvem. Salma diz a Leonardo que eles podem tentar outra vez, que poderão ter filhos. Já no dia seguinte, Élida diz a Leonardo que vai investigar os nomes dos enfermeiros que estavam aplicando as vacinas. Léo pede descrição a Élida. Clarinha e Mirtes já estão morando na mansão Vega e Geraldo dá as boas-vindas a elas. Samantha, hipócrita, diz que é um prazer ter as duas ali. Álvaro agradece Geraldo de coração por ter permitido que Clarinha morasse ali. Depois, Álvaro leva Clarinha para passear pelo jardim da mansão. Álvaro diz que ela e a mulher que ele ama são as mais importantes em sua vida. Clarinha pergunta quem é essa mulher porque com certeza não é Samantha. Álvaro diz que são coisas dele, mas Clarinha quer saber de tudo porque tá na cara que ele e Samantha não se amam. Álvaro confessa que antes de se casar com Samantha, se casou com uma outra mulher que se apaixonou perdidamente. Léo vai ver Ângela e Salma liga para ele. Ângela diz que se a namorada dele ficar sabendo que ele está ali, não vai gostar nada. Léo ri e pergunta se ela está com ciúmes, mas Ângela não responde. Léo pergunta a Ângela quem era a pessoa que a vacinou contra a influenza. Ângela diz que não sabe o nome, mas era um homem, o único que estava vacinando. Ela diz a Léo que Salma é a mulher que convém para ele e pede que não a procure mais. Léo diz a Ângela que se for agora, será para sempre e será o fim do amor deles. Ângela pede que ele vá embora e que Álvaro pode chegar e encontrar ele ali. Léo vai embora com muita raiva e Ângela fica abalada. Álvaro conta a Clarinha que Ângela é o amor de sua vida e que ela está grávida. Ele conta toda a história para ela e que se casou com Samantha foi para ela continuar seu tratamento no Hospital Vega. Dário chega à mansão e tenta presentear Clarinha com chocolates
e um urso de pelúcia. Clarinha o trata com desprezo e diz que ele já não é mais seu médico. Dário fica desapontado. Mais tarde, Salma, feliz, diz a Álvaro que Leonardo encontrou ele e Ângela dormindo juntos na cama. Ela diz que tudo foi uma casualidade e que foi o melhor ainda do que se estivesse planejado. Ângela diz a Ed que o coração é traidor e que não para de pensar em Léo. Nancy pergunta a Luz o motivo dela seguir com Félix, mesmo sabendo que ele não é uma boa pessoa. Luz diz que faz isso pelo bem de Guigo e que prefere sacrificar seu amor por Pablo pela felicidade de seu filho. Ela diz à advogada que tem que fazer um grande esforço para estar com Félix, pois não o suporta e sente muito nojo. Félix escuta isso e pergunta se ela sente nojo dele. A Adela encontra o diário de Beatriz e começa a ler a história de amor entre ela e Geraldo. Mirtes surpreende Adela lendo o diário de Beatriz. Geraldo chega à cozinha e Mirtes diz que a cozinheira estava lendo o diário de Beatriz. Geraldo pega o diário e Adela confirma que estava lendo. Mirtes se retira e Geraldo não gosta nada que Adela esteve lendo o diário da esposa. Dário vai ao escritório de Álvaro e diz que precisa confessar algo de uma vez para ele. Ele diz que não pode viver mais sob a pressão dele e de Samantha e que os dois só usou ele. Dário confessa a Álvaro que ele é o amante de Samantha. Léo vê o antigo anel de compromisso que havia dado a Salma no passado. Salma coloca o anel no dedo e diz a Léo que sim, que aceita se casar com ele. Léo se sente pressionado, aceita o compromisso com Salma e ela tira uma foto com ele. Salma o abraça e diz que será a esposa dele. Ângela recebe a foto que Salma enviou para ela, pedindo que a felicite, pois Léo acaba de pedi-la em casamento. Ângela fica arrasada e mostra a mensagem para Ed, que Salma lhe enviou. Ed consola a amiga. Dário diz a Álvaro que é amante da mulher dele, que está dizendo cara a cara e que já se cansou de suas chantagens e humilhações. Furioso, Álvaro dá um soco em Dário e diz que Samantha jamais lhe trocaria por alguém como ele. Dário ri, diz que já trocou e que Samantha implorou que ele fosse seu amante. Álvaro o chama de traidor, mas Dário diz que ele é muito pior. Félix exige explicações de Luz pelo que ouviu. Luz pede que ele entre para que possam conversar. Dário diz a Álvaro que ele fez o pior com a mulher que supostamente ama e que está com Samantha só pelo dinheiro. Álvaro agride Dário na frente de todos, diz que não quer voltar a vê-lo e o demite do hospital. Álvaro humilha Dário diante de todos e o chama de lixo. Luz diz a Félix que as coisas não é como ele pensa. Félix está furioso e fica a ponto de bater em Luz. Ele diz que para começar ela pode se esquecer da cirurgia de Guigo. Geraldo diz a Adela que está muito decepcionado e que aquele diário é algo íntimo entre ele e Beatriz. Adela pede perdão, diz que cometeu um erro e que acabou lendo o diário, pois se encantou pela história de amor entre ele e a senhora Beatriz. Geraldo aceita que Adela continue em sua casa e decide terminar de contar sua história de amor com Beatriz para ela. Álvaro chega em casa, diz a Samantha que ela é uma mulher qualquer e pergunta desde quando ela o trai com Dário. Samantha se faz de sonsa, mas Álvaro diz que Dário confessou tudo. Clarinha escuta a discussão entre Álvaro e Samantha. Álvaro diz a Samantha que Geraldo não vai gostar nada de saber que sua filha é uma oferecida. Samantha diz que pode dizer que conheceu o verdadeiro amor com Dário. Álvaro diz que Dário não o ama e que foi ela quem ficava atrás dele. Clarinha ouve quando Samantha diz a Álvaro que pelo menos não se casou com Dário, igual ele fez se casando com ela, quando na realidade já era casado com Ângela. Álvaro quer se divorciar de Samantha, mas ela diz que existe um contrato pré-nupcial e que se ele se divorciar dela, ficará na ruína. Samantha diz a Álvaro que só lhe traiu para se vingar, para rir da cara dele igual ele fez com ela. Álvaro promete que isso não ficará assim.
Geraldo termina de contar a história entre ele e Beatriz para Adela. Adela fica encantada ao ouvir. Mirtes escuta atrás da porta e não gosta nada. No dia seguinte, Mirtes diz a Samantha que acredita que Geraldo esteja enxergando Adela de uma maneira errada. Ela conta que viu Adela lendo o diário de Beatriz e contou para Geraldo, mas ele terminou conversando com a empregada ao invés de demiti-la. Samantha fica indignada e diz que seria uma aberração seu pai com uma criada. Mirtes e Samantha planejam afastar Adela e Geraldo. Ângela e Léo conversam sobre o casamento dele. Irônica, Ângela o parabeniza. Léo percebe a ironia dela e pergunta o motivo dela estar tão incomodada, sendo que tem o direito de formar a família que ele sempre sonhou e que planejava ter tudo aquilo com ela, mas ela tinha outros planos. Geraldo questiona Álvaro por ter agredido e demitido Dário do hospital. Álvaro diz que Dário é um incompetente e que já estava farto para entregar os informes. Geraldo diz que isso não é justificativa para aquele tipo de escândalo que ele fez e ordena que ele readmita Dário naquele mesmo instante. Álvaro fica morrendo de raiva, mas terá que obedecer às ordens do sogro. Mirtes diz a Samantha que quando estava ouvindo a conversa entre Adela e Geraldo, ouviu que há algum tempo Adela foi acusada de algo grave. Ela diz que irá investigar o passado de Adela e que dessa forma irão livrar daquela empregada. Samantha fica alterada e garante que fará o que for para tirar Adela e Ângela de suas vidas. Léo se reúne com Geraldo e Álvaro e revela a eles que a ameaça de aborto de Ângela foi intencional. Ele diz que precisam apresentar uma denúncia para as autoridades. Samantha chega ali e Geraldo comenta com a filha que a ameaça de aborto de Ângela foi provocada. Léo conta que Hélida encontrou um frasco de ocitocina no lixo das vacinas, que foi administrada para a influenza. Léo mostra o bilhete anônimo que recebeu e Samantha fica muito nervosa. Álvaro garante que isso não ficará assim e que vai encontrar o imbecil que quis se livrar de seu filho. Samantha vai para seu escritório, liga para Jerônimo e diz que ele precisa desaparecer do mapa, pois já sabe que eles tentaram acabar com o bebê de Ângela. Léo fica sabendo que Jerônimo foi transferido do Hospital Vega para o Hospital do Interior e que foi promovido. Ele também fica sabendo da demissão de Dário e como Álvaro o expulsou do hospital. Samantha confronta Oscar se foi ele quem avisou Leonardo que ela pode ter algo a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Oscar nega, mas Samantha fica incrédula. Mirtes deseja que Salma engravide de Leonardo, para que assim o mantém sempre a seu lado. Léo visita Dário e quer entender o motivo da demissão dele no hospital. Dário desabafa com o irmão e confessa que ficou com a mulher de seu melhor amigo. Léo diz que Samantha está cada vez caindo mais baixo e Dário diz que caiu junto com ela também. Léo tenta oferecer emprego para Dário na Fundação Vega, mas ele não quer aceitar a ajuda do irmão. Dário conta a Leonardo que Clarinha se apaixonou por ele e que por isso decidiu se afastar dela, pois também se apaixonou por ela. Nancy e Abel se beijam pela primeira vez. Félix quer que Luz se afaste de Pablo e Abel, mas ela se nega. Furioso por ela ter lhe respondido, Félix lhe dá um tapa. Cansada do mau caráter, Luz pega uma faca e diz que se cansou dele. Ela diz que sente nojo dele e irá acabar com a vida dele. Léo visita Ângela e revela que a ameaça de aborto que ela teve pode ter sido provocada. Ângela fica sem acreditar. Félix garante a Luz que vai usar tudo o que tem para prejudicá-los. Luz segue ameaçando Félix com a faca e diz que jamais voltará com ele. Luz vai embora. Mirtes conta a Geraldo que Leonardo e Salma decidiram se casar. Geraldo se surpreende e Mirtes diz que dessa forma seu filho irá se afastar de Ângela. Geraldo defende Ângela dos comentários de Mirtes, porém diz que respeita a decisão de Leonardo em se casar com Salma. Léo explica para Ângela que encontraram um frasco de ocitocina no lixo das vacinas de influenza no hospital. Ângela pergunta quem foi que fez isso
e Léo diz que suspeita que possa ter sido Jerônimo Vidal, um enfermeiro que já não trabalha mais no hospital. Ângela diz que não entende por que aquele homem faria aquilo com ela, porém irá denunciá-lo. Dário não consegue parar de pensar em Clarinha e manda um áudio para ela contando que confessou a Álvaro o caso que ele tinha com Samantha. Ele diz que só não teve coragem de confessar o que está sentindo por ela, pois isso traria graves problemas. Dário diz a Clarinha que ela fez ele nascer novamente, que mudou por ela e que foi um dos melhores dias de sua vida que passou ao lado dela. Ângela denuncia Jerônimo para a polícia. Ela agradece Léo pelo que fez por ela. Léo diz que fez o que deveria ser feito e que faria por qualquer funcionário do hospital. Adela e Clarinha se conhecem, e Clarinha descobre que Adela é mãe de Ângela. Clarinha diz que é bom que elas se conhecem, pois já deseja estar próximo de seu sobrinho quando nascer. Ela conta para Adela sua história com Dário. Léo vai atrás de Álvaro e questiona quem foi que assinou a transferência de Jerônimo Vidal para o outro hospital e aumentou seu salário. Álvaro responde que não sabe quem é Jerônimo e não se interessa. Léo revela que Jerônimo foi quem aplicou ocitocina em Ângela e que quis eliminar o bebê. Álvaro procura em seu computador e ele e Léo descobrem que Samantha foi quem transferiu Jerônimo para o outro hospital. Enquanto isso, Samantha ameaça Oscar dizendo que é melhor ela continuar sendo sua chefe do que sua inimiga. Léo e Álvaro chegam ao escritório de Samantha e Álvaro a confronta perguntando se ela teve alguma coisa a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Samantha se faz de desentendida e que não sabe do que ele está falando. Léo acusa Samantha de ter transferido Jerônimo do hospital e ter aumentado seu salário. Oscar interrompe e diz que Jerônimo é seu amigo e que colocou os papéis para Samantha assinar. Samantha tira seu corpo fora e diz que foi enganada por Oscar para assinar a transferência. Léo diz a Samantha que espera que ela realmente não tenha nada a ver com isso, pois se tiver, vai arcar com as consequências. Álvaro diz que Leonardo tem toda a razão e que aquilo é um crime grave. Ele ordena que ela não se meta com Ângela e muito menos com a vida de seu filho. Nancy diz a Ângela que ela anda muito triste. Ângela diz que o casamento de Léo e Salma tem deixado ela assim. Ela conta à advogada que tentaram tirar a vida de seu bebê e que aplicaram ocitocina nela. Geraldo diz a Léo que Mirtes gostaria que o casamento dele fosse no jardim de sua casa. Ele só pede que Léo pense bem em sua decisão de se casar com Salma, pois o considera muito e tem ele como um filho. Léo agradece os conselhos de Geraldo, mas garante que está certo de sua decisão. Léo procura Oscar e diz que não acredita em nada do que ele disse sobre ser amigo de Jerônimo. Ele pede que Oscar não carregue em sua consciência o peso do que quase aconteceu com o bebê de Ângela. Léo diz que Samantha não é amiga de ninguém. Nancy confessa a Ângela que ela e Abel se beijaram e admite que está gostando dele. Ela diz que o único problema é que é mais velha que ele e, além disso, Abel tem fama de mulherengo e não quer sair machucada de uma relação. Ângela aconselha que a amiga diga isso a Abel. Duarte vai ao escritório de Flávia e leva café para ela. Flávia diz a Duarte que está esperando um amigo. Élida a avisa que o Sr. Júlio está em fisioterapia e que não poderá ir vê-la. Álvaro contrata novamente Dário por ordens de Geraldo. Samantha se reúne com Jerônimo e lhe dá mais dinheiro. Jerônimo, chateado, diz que por culpa dela agora está sendo um fugitivo. Samantha o ameaça e diz que se ele for preso, vai se dar muito mal. Dário vai à mansão Vega, escondido, para ver Clarinha. Clarinha se surpreende ao vê-lo e fica feliz. Dário diz a Clarinha que ela mudou tudo nele, que antes tudo era um prazer sem sentido e que seu coração voltou a bater depois de conhecê-la. Os dois se beijam. Salma diz a Léo que quer se casar em 3 semanas. Passa-se semanas. Clarinha diz a Dário que quer estudar arte quando se recuperar.
Álvaro bate na porta do quarto de Clarinha. Salma já tem seu vestido de noiva e mostra para Mirtes, que aprova. Ângela vai atrás de Léo e implora para que ele não se case com Salma. Clarinha pede a Álvaro alguns segundos e Dário se esconde no banheiro. Salma diz a Mirtes que está emocionada e finalmente será a esposa de Léo. Mirtes diz a Salma que ela terá que ser fria para não permitir que Ângela Gutierrez se meta entre ela e Leonardo. Léo questiona a Ângela o motivo dela pedir aquilo. Ângela diz que ele será muito infeliz e que Salma não o ama de verdade. Léo diz que Salma demonstrou que o ama de 1000 formas, de maneira que Ângela nunca conseguiu. Ângela diz que Salma não é uma boa pessoa e não foi totalmente honesta com ele. Léo pergunta a Ângela se a verdadeira razão dela não querer que ele se case com Salma, se é porque ainda o ama. Ângela diz que gosta dele, que o aprecia e que por isso pede que ele repense bem antes de se casar com Salma. Ela questiona se Léo ama Salma.